586, Rádio Iracema de Fortaleza, 1.300 kHz, onda média, Fortaleza, Ceará. Oi, gente! Hoje passamos a contar mais uma história, convidamos a você a vir conhecer mais conteúdos do nosso canal. Hoje falamos um pouco da Rádio Iracema de Fortaleza, a segunda emissora do estado do Ceará. Mas antes eu vou me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades. Convidamos a você a inscrever esse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, aqui ó. Depois você vai lá no sininho, ativa a notificação para todas. Para uma publicação nova, tanto aqui como lá na comunidade, vocês serem avisados. Aqui ó. Depois vocês vão lá e deixam sugestão de vídeo, comentário. Obrigado pela audiência de todos vocês. Convidamos a você a vir conhecer mais conteúdos do nosso canal. Deixa lá um joinha para fortalecer o vídeo. Onde tem esse polegarzinho aqui para cima aqui ó. Então isso posto, vamos à história da Rádio Iracema de Fortaleza. Rádio Iracema de Fortaleza, 1300 AM KHZ, é uma emissora de rádio sediada em Fortaleza, ela que foi inaugurada em 9 de outubro de 1948, na cidade de Fortaleza, Ceará. Portanto, nesse 9 de outubro de 2023, completa 75 anos. Uma emissora de muito prestígio, teve um dos maiores acervos musicais do estado e do Nordeste brasileiro. Foi fundada através dos irmãos José Barreto Parente, Flávio Barreto Parente e o empresário José Josino da Costa, que tiveram a iniciativa de inaugurar mais uma emissora no estado do Ceará e Fortaleza, pois já tinha a Ceará Rádio Clube, que tinha sido inaugurada em 1934, a primeira emissora oficial do estado, pois a primeira emissora do estado em caráter experimental foi a Rádio Educadora, fundada em 1924, tentada em 1928. A Rádio Iracema foi a segunda emissora do estado, tanto que um dos slogans dela antigo era a segunda do estado, mas a primeira do seu coração. Tiveram grandes locutores passaram por lá. A inauguração se deu às 16 horas do dia 9 de outubro de 1948, às 16 horas, com a apresentação do César de Alencar, radialista e apresentador da Nacional do Rio, que é cearense, com as presenças de Luiz Gonzaga e diversos artistas da época. A sua sede ficava no edifício Vitória, nas esquinas da rua Barão do Rio Branco, com Guilherme Rocha. E no segundo andar tiveram lá diversos locutores, passaram por lá. O de saudosa memória, Irapuã Lima, Marcelo Lima Verde. Também estiveram lá o José Lisboa, na discoteca do Lisboa, o jornalista Armando Vasconcelos, que foi convidado a trabalhar na Rádio Iracema, em 1949, onde fundou os jornais falados, jornais radiofônicos. Ele que criou o grande jornal falado Iracema, falando os grandes destaques da semana. E ele que era do jornal O Estado. O jornal O Estado este que foi uma das origens da Rádio Iracema, onde tinham 22 associados que pertenciam ao jornal O Estado. A Rádio Iracema, em 1951, deu início à expansão de rádios, chamado Rede Iracemista de Rádios. Em 1951, em 15 de novembro, foi inaugurado a Rádio Iracema de Juazeiro do Norte, a 850. Em 1952, Rádio Iracema de Sobral, 22 de novembro. Em 15 de
agosto de 1959, é inaugurada a Rádio Iracema de Maranguape, que deu origem à Rádio Cidade AM em 1982. Em 16 de junho de 1962 é inaugurado a Rádio Iracema de Iguatu. Mas, porém, o projeto de rede não deu muito certo. E depois eles foram se desfazendo das emissoras de rádio. Na década de 60, o grupo Catu adquiriu as ações da rede iracemista de rádio. Mas antes, em 1954, em 9 de outubro de 1954, quando a rádio fez 6 anos, transferiu-se para o edifício Guarani, ali na Guilherme Rocha, com a Tristão Gonçalves por ali. Ela ficou ali até 1972. Guilherme Rocha, entre a General Sampaio e a 24 de Maio. É ali que era a sede da Rádio Iracema. Mas em 1972, em 16 de fevereiro de 1972, foi transferido para o edifício Senador, lá na rua Senador Pompeu, lá no primeiro andar, pois a Prefeitura de Fortaleza tinha comprado o edifício Guarani e demoliu, onde foi construído o Beco da Poeira. E ali, na nova sede, ficaram lá por alguns anos, depois migraram para a Aldeota. E no início da década de 90, o Etevaldo Nogueira, com seu grupo empresarial, compraram as ações da emissora. Se não, vejamos os proprietários, vamos lá. Flávio Barreto Parente e José Barreto Parente, irmãos. José Josino da Costa, empresário, que em 1952 saiu da sociedade, entrando José Pessoa de Araújo. Na década de 60, o grupo Catu comprou as ações da rede iracemista. Depois repassou ao publicitário Anastácio Souza, que é do jornal Estado, como eu falei há pouco. Depois o Anastácio Souza repassou para o político e empresário Adalto Bezerra, que depois repassou ao grupo empresarial Etevaldo Nogueira, que é onde está até hoje. E hoje é da rede RDN, Rede de Notícias, que pertence à família Gomes. Em 1995, o Grupo Polvo, Grupo de Comunicação Polvo, arrendou a Rádio Iracema para fundar a CBN Fortaleza, a Rádio Unil de Notícias, ficou 95, 96. Depois foi arrendada para a Rádio Deus e Amor, que ficou de 1996 até 28 de novembro de 2017, por 21 anos. E depois ela fechou, dizia que estava aguardando novos equipamentos, e ela reabriu em 29 de março de 2019, com cultos evangélicos e músicas gospels durante algumas semanas. Depois ficou tocando só música. Em março de 2022 foi arrendado ao grupo RDN de Notícias, onde em 30 de março de 2022 estreou o programa Paulo Oliveira, onde está até hoje. E a Rádio Iracema, que marcou época com diversos locutores. O Edson Silva começou por lá, o político Edson Silva, e tinha um programa chamado Fim de Semana na Taba, do Armando Vasconcelos, que foi inaugurado em 22 de novembro de 1954, e a programa Rádio Baile, que era comandado por Irapuã Lima, e o Clube da Garotada também, comandado por Irapuã Lima, onde começou o programa Irapuã Lima.
Em 1949, Irapuã Lima chegou lá e ficou até 1975, lá por 26 anos. Então essa é a história da Rádio Iracema de Fortaleza, 1.300 AM, são 10 kW na antena, né? Na categoria... A categoria da classificação da Rádio Iracema de Fortaleza, categoria B, regional. E ZYC, ZYH, ZYY, todos esses prefixos. Agora, ZY586, ela que está para migrar para o FM nos 89.3. Ela que em 2014 pediu a migração para o FM. Está em processo de comprar os equipamentos para tornar-se mais uma rádio FM de Fortaleza, mais uma AM a deixar o dial de Fortaleza e transformar-se em FM. Então essa é a história da Rádio Iracema de Fortaleza AM 1300.